Sobre o dia seguinte, né, a Monique está dizendo aí que houve um levantamento de prejuízo. Até fiquei com uma dúvida, Monique. Depois que terminar esse levantamento, houve não, né? Está havendo. Depois que esse levantamento terminar, o que vai ser feito? Os dois clubes vão dividir o prejuízo, um dos clubes vai se responsabilizar, porque não havia mando nesse jogo, né? Nos clássicos do Campeonato Carioca não há mando. O jogo foi disputado no estádio Newton Santos, porque o Maracanã não tem condições de ser usado no Campeonato Estadual. O que acontece depois desse levantamento, Monique? Tem essa informação? Barreto, eles não passaram para a gente ainda o que vai ser feito. Então, eles nesse primeiro momento estão contabilizando, verificando tudo que foi destruído, contabilizando todo esse prejuízo para depois sim passar para a gente o que vai ser feito, né? O tamanho desse prejuízo, desse vandalismo que prejudica com certeza o estádio. E aí sim vão resolver qual será a medida necessária a tomar para que seja corrigido, efetuado os reparos necessários aqui no Newton Santos. Pela primeira vez depois do Clássico, a gente está vendo Flamengo e Botafogo atuando juntos em alguma coisa. Estão fazendo juntos esse levantamento. Estão fazendo um inventário do que ao mesmo tempo, foi noticiado pelo Lauro Jardim que o Botafogo vai emitir não sei se já virou oficial. Uma proibição. Uma proibição ao uso do estádio Newton Santos pelo Flamengo. Não é o momento dos clubes estarem desunidos e seguindo uma guerra que já existe há algum tempo nos bastidores, entendeu? Desde o caso do Ilharão. É um momento exatamente do contrário, de caminhar numa direção contrária, de mudar o discurso, né, o posicionamento. Nós estamos tentando contato com os presidentes do Flamengo e do Botafogo, vamos ver se conseguimos falar com eles aqui dentro do Seleção Sport TV. E eu tenho acompanhado também pelas redes sociais uma troca de acusações entre torcedores dos dois clubes. Trocar a acusação, dizer que a torcida de um ou a torcida de outro foi a responsável, né? Evidentemente que no ato criminal, né, torcedores do Flamengo atiraram em torcedores do Botafogo. Agora, imputar a culpa a uma determinada torcida e uma torcida dizer para a outra, a sua é que é violenta, a minha é que não é isso que vai levar a uma solução. Vocês mataram mais que a nossa esse ano, né? Claro. Olha o ranking aqui, só matamos 10, vocês já mataram 20. A solução, a solução que a gente está buscando é para que os torcedores do Flamengo e do Botafogo possam ir em um clássico juntos em paz. O torcedor que não é de briga, o torcedor que quer levar o seu filho ao estádio. Enquanto ainda há possibilidade de torcida mista nos Jogos no Rio de Janeiro, né? Que ainda temos essa saudável possibilidade. Que já não há em São Paulo. Né? Pois é. São Paulo há quase 2 anos que os clássicos são só com torcida mandante. E nunca trabalhou com torcida única. Até porque agora, o JEP... Digo de passagem, o que é uma imbecilidade, né? Porque a prova de que o poder público não consegue resolver o problema. Então, vamos separar as torcidas, então o visitante não vai mais. Já há quase 2 anos em São Paulo é assim. Vamos pensar pragmaticamente. Nós temos grandes possibilidades de termos nas semifinais do campeonato da Taça Guanabara um Flamengo e Vasco. São grandes as possibilidades. Agora já? Sim. Seria no sábado de carnaval ou na quarta-feira de cinzas. Não sei exatamente qual seria a data. Onde vai ser esse jogo? Se for no Rio, provavelmente só no Engenhão. Vamos contar que o Botafogo não vai proibir o Flamengo de jogar no Engenhão. O Engenhão, com essa crise de segurança pública que passa o Rio de Janeiro, está pronto, não culpa do estádio. O estádio Newton Santos está pronto para receber um Flamengo e Vasco decisivo numa quarta-feira à noite ou num sábado de carnaval? E a ideia de liberar o Maracanã não evoluiu? O Maracanã, nesse momento, ele está assassinado, né? Olha, eu passei de avião em cima do Maracanã hoje. Aqui é um terrão, né? Para ter jogo ali vai ter que botar um gramado novo, né? A ideia depois eu passei por cima, você olha lá de cima, é um terrão aquilo lá. A ideia abriu. O Maracanã, nesse momento, é um cadáver em forma de estádio, ele precisa ser ressuscitado. Não é tão simples assim. Agora, tem uma pergunta aqui do Silva. Ele diz aqui, no Espírito Santo não houve jogo, mas teve saque, roubos, homicídios. E daí a culpa também é das torcidas? Eu acho que você está errando o ponto completamente, né, Silva? O problema é o seguinte, quem está brigando e atirando nesse episódio aí, nessas imagens que a gente está mostrando, está se aproveitando de um episódio que é o jogo de futebol para poder promover a violência. Um jogo de futebol reúne num mesmo lugar milhares de pessoas. Num Flamengo e Botafogo, que só teve praticamente o afluxo da torcida do Flamengo, já que o Botafogo poupou o time, tinha 20 mil pessoas no estádio Newton Santos. Foram 24 mil ingressos vendidos antecipadamente e só 22 mil presentes pagantes. O que já mostra que teve gente, inclusive, que não entrou no jogo. Que muita gente desistiu ou não conseguiu chegar. No dia, né? Porque você não aumentou esse público antecipado. Só, você está se aproximando do estádio e vê uma cena como essa, muita gente entra no trem e volta para casa. Muita gente voltou para casa. E muita gente também não saiu de casa. Até porque as rádios estavam divulgando antes do jogo, né? Os episódios de violência e a dúvida que Flamengo e Botafogo tiveram
Se ia ter jogo ou não. De realizar o jogo ou não. Não, e era uma coisa que dava muito nervoso, Rafa, porque os tiros, os rojões, os tiros vinham do setor norte. Para quem fica do lado esquerdo das cabines de rádio e de televisão. Onde está a torcida do Botafogo agora, a parte popular, né? Aquele setor popular do Botafogo. E você olhava para o setor sul, que é atrás do outro gol, as pessoas estavam chegando ao estádio naturalmente. Como se nada tivesse acontecido. Se nada tivesse acontecido. Você ouvia tiros do setor norte e as pessoas chegando alegremente pelo setor sul. Eu falei que essas pessoas não sabem o que está acontecendo. Elas não estavam entendendo. E era muita gente chegando. E nós vimos imagens aí da ação da polícia e claramente é uma ação tardia, né? A briga começou antes que a polícia chegasse. O problema existe uma limitação hoje, existe uma preocupação no Rio de Janeiro com a quantidade de efetivo que pode ser usada, né? Tem manifestações em frente aos batalhões e as pessoas que promovem violência em jogo de futebol se aproveitaram disso e começaram essa batalha campal cedo. Teve gente que fotografou torcedores com porretes dentro de trens. O problema começa na ata da reunião já, né? Que passa pela federação e tem a assinatura dos clubes. Com relação ao Vasco Fluminense, do fim de janeiro, no início do campeonato, teve uma diminuição de mais de 30% do efetivo de policiais do lado de fora do estádio. Mas o problema de 70 para 48. E alguns policiais não acostumados ao que é esse dia de jogo. E por isso não houve, por exemplo, a escolta das torcidas organizadas no caminho para chegar. O problema ontem foi mais estratégico do que exatamente quantitativo. Mas falar em quantidade lá fora também teve isso, mas o problema maior foi não ter feito a escolta de torcidas. Engraçado você ter que fazer isso, né? Sim. Você tem que acompanhar a entrada do torcedor dentro do ônibus, acompanhar o ônibus, porque se fizer besteira no meio do caminho a polícia está perto. Você tem que fazer fila para os caras, para eles entrarem no estádio e a partir daí tem um monitoramento completo em cima deles. Quando eles perceberam que não tinha esse monitoramento, saíram badernando. Quando perceberam que porque a polícia consegue estrategicamente entender todos os movimentos. A gente fala que não existe inteligência, que a polícia não pensa, que não age preventivamente, age. Existe. Sim. Eles sabem direitinho como é que os anjinhos se movimentam e a partir daí eles conseguem se posicionar. Ontem foi um problema. Ontem eles não conseguiram se posicionar pode terminar. Por uma ação da própria polícia. Impedida ou impossibilitada de sair e fazer o atendimento. Tem uma foto que chegou aqui, enviada por um internauta, de torcedores posando com porretes, com pedaços de pau dentro de um trem. Dentro de um trem. Uma foto absolutamente... Evidentemente eu não vou mostrar essa foto e a gente vai parar de exibir essas imagens assim que o assunto se encerrar aqui. Porque a gente tem essa responsabilidade também de não transformar esses caras em heróis, né? Porque muitos deles querem aparecer. Eu também acho isso. Então essa foto aqui é uma foto em que os caras estão... Estou olhando para a foto e não estou mostrando para vocês, mas muita gente já deve ter sido acesso, né? É por essas questões que eu defendi, há 40 minutos antes do clássico, que deveria acontecer o jogo. Porque já tínhamos ali 20 mil pessoas dentro do estádio e a minha tese era... Se você tira essas 20 mil pessoas dentro do estádio agora, você vai aumentar o caos. Você está expondo essas pessoas à violência em torno do estádio. Evacuar um estádio não é essa coisa tão simples. E a polícia a zona de conflito. E a polícia tem 3 horas para se preparar para a saída das pessoas. Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Você não tinha como não fazer o jogo naquele momento. Era uma situação delicada? Era uma situação delicada. Mas se não faz o jogo com todo aquele povo dentro do estádio, não era metade do Engenhão, 50%. Foi o público, 50%. Não era pouca gente. Não. Você ia estimular o caos, ia ser complicado. Então foi o que eles fizeram. Eles conseguiram resolver a questão da segurança provisoriamente, a saída foi relativamente tranquila. Agora, não fazer o jogo ontem, naquele momento, cancelar um jogo faltando meia hora, ia virar uma balbúrdia total. A partir daí, o posicionamento poderia ter sido completamente diferente. Muito. Dos dois lados, falando só em Botafogo, Flamengo, falando em federação, porque se... Todo mundo via, as imagens estavam aparecendo, enfim, em redes sociais, pela transmissão, a câmera externa no estádio e dentro um discurso de normalidade. Tudo que não foi ontem foi normal. Não era normal. Né? O entorno do Nilton Santos. O Lédio estava lá e fala sobre a questão dos tiros, enfim, né? O desespero de muita gente que esteve muito mais próxima da violência. Vamos aguardar o que vai acontecer depois dessa vistoria, porque o que se deve procurar hoje é o tipo de atitude que vai... Se não evitar que isso aconteça, né, minimizar o risco. Porque agora ficar um botando o dedo na cara do outro e procurar... tem uma polêmica em torno de um tweet do Flamengo. O Flamengo postou um tweet que realmente faz referência a um cântico de torcida organizada.
talvez pudesse ter evitado isso para depois do jogo. Agora, dizer que isso está incentivando violência. Não é nessa briga que tem que se entrar. Mas não foi inapropriado. Não foi a intenção de incentivar a violência. Tem um internauta aqui dizendo, o Roger agora fica falando isso aí, tudo muito bonito, mas mandou a torcida calar a boca. Gente, mandar a torcida calar a boca, tratar isso como incentivo à pancadaria. Quem não quer brigar, não vai brigar. Quer o jogador mande calar a boca ou o que quer que faça, né? O sujeito, nós temos que lembrar que é o seguinte, esse episódio de violência foi gente armada de porrete que se deslocou até o estádio para brigar. E um carro que passou com pessoas atirando numa multidão. Isso é um nível de selvageria que está muito além de jogador mandar calar a boca, de gestinho na torcida, de coisas ligadas ao futebol. Isso aí é uma ação de crime organizado dentro do futebol. E aí, Barreto, essa coisa que você falou que não pode uma torcida ficar acusando a outra, essas pessoas de bem das torcidas tem que se voltar contra essa gente, independentemente da camisa que eles estão vestindo. A briga é essa. Porque o futebol ali é um mero pretexto. Então, quem quer o estádio em paz, quem é de bem, quem acha que tudo isso está errado, tem que se voltar contra quem sai atirando, contra quem bate, contra quem atira. Independentemente se o cara é Flamengo, se o cara é Botafogo, se o cara é Vasco, enfim, né? A discussão não é essa, né? É isso. Ontem um torcedor foi morto. Não interessa para que time ele... Pois é. Assassinato que poderia se transformar num assassinato em massa. Poderia ter sido um assassinato em massa ontem. Podia. Se o cara sai atirando no carro no meio da multidão. Poderia... Vários. O cara saiu atirando em todo mundo.